Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. O vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de algumas inscritas que me perguntaram por que as Phalaenopsis delas ainda não começaram a florescer. Então, gente, eu quero explicar aqui, né, por que algumas floresceram, outras não. Aqui no meu caso, as Phalaenopsis, elas se adiantaram, tá? Vocês estão vendo algumas floridas, já mostrei uma por uma. Então, hoje eu não vou focar na floração delas, porque eu quero só explicar o porquê que algumas já floresceram, outras não. Algumas dessas, o replante foi feito depois, né? E outras, o replante foi feito antes. Então, depende também do tempo de replante para cada planta florescer. Depois que você faz o replante, ela precisa de um período de adaptação. Então, como a gente vai comprando plantas e fazendo replante, aquelas que já estavam replantadas tendem a florir primeiro. Outra coisa, nós estamos ainda em abril. Eu não sei a região de vocês aí, mas ainda está quente. Aqui para nós está quente ainda. As Phalaenopsis, olha os cachorros, gente, não é jeito. As Phalaenopsis, elas vão começar. Então, pessoal, como eu estava falando, precisei dar uma pausa aqui. As Phalaenopsis, elas precisam de uma queda de temperatura para que elas comecem a emitir as hastes florais. Então, é de agora em diante, né, que elas vão começar a emitir a haste floral. Então, as Phalaenopsis, elas não têm uma época exata de floração. Elas têm o auge da floração delas, que é em setembro, né? Então, elas vão começar a emitir haste em abril, maio, e essas hastes demoram a desenvolver porque vai estar frio. Então, lá para setembro, a floração é o auge da floração delas. Mas quando você tem mais plantas, sempre você vai ter uma ou outra florida, tá? Porque ela não tem um período de floração. Ela estando bem adubada, ela estando bem um substrato que ela gosta, um ambiente que ela gosta, ela vai florescer sempre que ela achar que está na hora de florescer. Então, não tem um período exato. O período tem o auge, como eu já falei, né? Que a maioria floresce da agora para frente, que vai esfriar, que vai começar a emitir as hastes. E todas que a gente faz replantes, que são replantes mais antigos, eles vão florescer juntos. Mas os replantes mais recentes provavelmente não florescerão, juntos com aqueles mais antigos. Então, esse é o porquê. Aqui tem algumas florindo e outras não. Então, eu vou mostrar para vocês uma aqui, olha, que ela é um replante antigo, mas ela está começando a emitir haste floral agora. Essa planta aqui, ela poderia já estar com flor, mas olha lá, olha, agora que tá vindo a haste, tá vendo? Olha lá, aquilo ali que vocês estão vendo gordinho ali, deixa eu ver se eu consigo focar direitinho. Meu celular não tá muito bom, gente. Tá vendo? É haste floral, tá vindo uma haste floral bem gordinha ali, ó, bem grossinha, bonitinha. Não lembro mais a cor dessa. Mas, no geral, as outras não estão ainda começando a emitir haste floral. Então, tem poucas plantas aqui com flor, tá vendo? Em relação à quantidade de plantas que tem aqui, são poucas que estão floridas. É normal, porque ainda não é o auge da floração delas. E se você fez replante recente, não florescerá nem no auge da floração. A planta, como eu falei, precisa de um período de adaptação, tá, gente? Não é plantar hoje e achar que a planta já vai florescer amanhã. Não vai. Então, tem que esperar, tem que ter paciência, tem que aguardar. Ela precisa enraizar primeiro. Essa planta vai se estabelecer primeiro. Ela vai enraizar, se ambientar, acostumar com o ambiente que vocês deu para ele novo, para depois elas florescer. Por exemplo, as plantas que eu plantei aqui, olha, aqui tem plantas que foram plantadas há mais tempo e tem plantas que foram plantadas recentemente. Essas aqui são as minis, né, desse tronquinho aqui. E algumas vão florescer, quando chegar a época da floração, vai. Outras não, porque eu plantei recentemente. Por exemplo, essas duas aqui, olha. Esse replante que eu nem mostrei pra vocês. São aquelas duas que eu tava no arranjo, eu tirei e replantei, tá vendo? Elas ainda estão ainda sentidinhas, porque elas estavam com pouquíssimas raízes. E então aqui, esse aqui é replante recente, tá vendo? Elas provavelmente não florescerão agora.
algumas aqui vão florescer? Vão, outras não. Então, é assim. Não é... Eu achei interessante uma pergunta que ela fez. Ela fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Ela perguntou assim, ó. O que você fez para suas Phalaenopsis florescerem agora? Não fiz nada, gente. Não fiz nada. A única coisa que eu faço é regar e adubar, como eu já falei para vocês, semanalmente, normalmente. Não tem nada que a gente possa fazer para florir, tá? Esse negócio de, eu vou colocar adubo de floração, vou colocar adubo disso, adubo daquilo. A planta vai florescer quando ela se sentir bem. O adubo só vai fortalecer a planta, para que ela floresça com uma floração mais abundante, com cores mais firmes e com a floração mais durável, tá? Então, a adubação ela é para isso, fortalecer a planta. Quando a floração vem, aí ela vem uma floração mais abundante e uma floração que dura. E as folhas das Phalaenopsis não murcham quando ela tá bem adubada, tá? Porque às vezes quando a floração vem, a planta costuma ficar sentida. Mas se a planta estiver forte, não, a planta vai permanecer bonita, vigorosa, forte, tá? Então é para isso serve a adubação. Isso não vai fazer com que sua planta floresça se ela não estiver pronta para florescer, gente. Não adianta. É igual você querer que uma planta que é uma muda dê flor, não vai, né? Então tem o período dela, tem a época dela, tem a hora dela. E aí não tem nada que a gente possa fazer. Ela perguntou o que eu fiz. Não fiz nada. Eu adubo toda semana, né? Uma outra pergunta que ela fez foi quantas vezes eu ponho, de quanto em quanto tempo eu coloco Rimitsu. Na verdade, gente, o Rimitsu eu coloco só no replante. Eu nunca reforcei o Rimitsu dessas plantas. Eu estava até pensando em fazer isso, mas eu estou pensando em comprar um outro adubo. E aí, se eu for comprar, eu não vou colocar o Rimitsu para reforçar, mas vou continuar usando o replante porque ele ajuda muito o enraizamento da planta, tá? Então eu gosto muito de usar o Rimitsu por causa disso, porque ele ajuda no enraizamento, enraiza rápido. Mas eu não ponho mais depois que eu replanto. Eu uso o BG semanalmente, tá? Quando dá, né, gente? Agora, como eu falei, eu tô trabalhando, ponhando café, não tá tendo como adubar semanalmente. Mas isso não precisa também ser uma regra que, se eu não adubei, as plantas vai ficar com problema. Não é assim também não. Se você não pode adubar essa semana, aduba semana que vem. Adubo no dia que der. Se não deu para adubar, se o seu dia de adubar é quarta, não deu, adubo na quinta. Se não deu na quinta, adubo na sexta. O importante é não deixar de adubar, tá? Isso vai ajudar a sua planta a se manter saudável e vai ajudar a sua planta a florescer quando chegar, né, a hora dela florescer. Então, não tem nada que eu fiz ou que eu possa fazer aqui para fazer essas plantas florescerem, não. O que a gente pode fazer para elas florescer? Foi isso que ela perguntou. O que eu fiz que eu também posso fazer aqui? Não tem, tá? Então, algumas floresceram agora. Provavelmente, elas ainda vão emitir outra haste, que da outra vez elas fizeram isso. E as que não emitiram hastes, gente, que são a maioria, não emitiram hastes, tá? Poucas emitiram hastes. Então, a maioria não emitiram hastes ainda. Então, as que emitiram, provavelmente emitiram outra haste, tá? Se não emitirem também não tem problema, já floresceram, né? E não tem, como eu falei, um período de floração. Eu vou mostrar pra vocês como que o Rimitsu ele faz o enraizamento. Essa planta aqui é recém-plantada assim, né? Já tem um mês que eu plantei ela. E olha, gente, as raízes já estavam apontando, tá? Quando eu plantei ela. Mas olha como que as raízes são grossas, tá vendo? Olha só. Olha só, eu bati caltrine nessas plantas e ele ficou branco assim, tá vendo, gente? Olha aqui, olha. Que lindo que tá, olha, essas raízes. Então, elas estão bem enraizadas. Essas aqui tem possibilidade de florescer. Agora, essas que não tem raiz ou que estão começando esse enraizamento igual essa aqui, ó. Pode ser que não floresça. Pode florescer? Pode. Pode ser que não floresça. Então, tudo tem seu tempo, tá? Então, não adianta a gente querer adiantar o tempo das plantas, não. Elas têm o tempo delas. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu queria só falar isso, né? Responder, né? Essa querida que perguntou o que eu fiz. O que ela pode fazer para as plantas dela florescer. Então, o que você pode fazer, querida, é continuar adubando, tá?
adubando suas plantas, regando da maneira correta, dando a umidade que elas precisam. E quando a planta sentir que está na hora de florescer, ela vai florescer. Mas você, pessoalmente, para florescer, você não tem o que fazer, tá? A gente não tem como fazer isso, né? Nem os produtores, eles têm como fazer isso. Eles têm um cronograma que eles já sabem o período e tem lá um clima controlado, né? Então, por isso eles fazem a indução dessas plantas, da floração delas, de acordo com o clima. Como nós não temos como controlar, né, o clima para induzir elas à floração, a gente só pode esperar, tá bom? Então, espero que você tenha entendido. Se você tiver como fazer, né, aí uma indução com a climatização dessas plantas também, né? Por estar colocando elas num ambiente mais geladinho, elas vão florescer. Mas é uma coisa muito difícil, né? É muito complicado fazer isso. Então, o meu cultivo aqui é caseiro, então elas florescem quando elas acham que está bom para elas florescer. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu joinha. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas. Não se esqueçam de se inscrever aqueles que não são inscritos, tá? E de deixar meu joinha aí, tá bom, gente? O joinha de vocês é muito importante, como eu sempre falo, sempre peço. Eu vou continuar pedindo, né? É muito importante para o desenvolvimento do canal, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre o cultivo das Phalaenopsis, gente, deixem nos comentários, que são ideias de vídeos que eu posso estar ajudando vocês. Talvez você tenha alguma dúvida e pode estar perguntando aí nos comentários que eu respondo em forma de vídeo ou respondo no comentário mesmo, tá bom? Eu gosto muito de ler o comentário de vocês e responder a todos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.